Todos os dias a gente traz dicas de atividades culturais gratuitas ou de baixo custo que estão acontecendo na cidade sede da Copa de 2014. E de 8 a 13 de abril, Manaus recebe a primeira edição do Festival Internacional de Dança, que reúne companhias de grupos de dança dos mais diversos estilos, como o balé clássico, a dança contemporânea, o jazz, a dança de rua e danças populares, em uma competição que acontece na Faculdade Dom Bosco. Paralelo à mostra, acontece também o primeiro workshop internacional de dança com professores de países como Cuba, Rússia e do Brasil. Mais informações sobre esse festival de dança você confere nos sites catracalivre.com.br e futura.org.br. E na terceira reportagem da Rede Prosa, uma cadeia de emissoras universitárias parceiras do canal Futura, da série Índios do Sul, você vai conhecer a situação de índios caigangues e guaranis que vivem na região central do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, uma cidade universitária com uma população de quase 274 mil habitantes, as duas aldeias buscam manter os traços culturais e o ensino da língua indígena às crianças após a reconquista de terras do passado. Veja. Rede Prosa. Quem passa pelo calçadão de Santa Maria e observa a venda de artesanato pelos índios Guarani e Caigangue, chega a pensar que eles possuem os mesmos costumes. No entanto, assim como a cultura do homem branco diverge de uma região para outra, os povos indígenas também apresentam diferenças entre si. Os guaranis, eles têm uma visão mitocósmica e artística muito acentuada, enquanto que os caigangues mais no sentido religioso e dualista do cosmos. O que seria isso? No caso do microcosmos, ou na questão mais a questão do mito, significa que para eles é muito importante a questão da religiosidade. Os guaranis, por exemplo, eles é considerado um povo horticultor, então a questão de hortas e uma produção mais caseira. Já no caso dos caigangues, a produção deles muito mais na questão do feijão, por exemplo. Até pouco tempo, Santa Maria não possuía áreas destinadas aos índios, como ocorre em outras cidades do estado com as reservas indígenas. É lógico que em algum tempo, há centenas de anos atrás, os índios habitavam esse lugar como habitavam todos os lugares que se imagina dentro do território brasileiro. Mas, ao menos num passado mais recente, não se tem notícia de que haviam aldeamentos indígenas em Santa Maria. A demarcação das terras será naqueles locais onde tradicionalmente foram ocupados pelos índios e que por qualquer motivo, por abandono ou por invasão, os índios têm sido retirados. Porém, existem os que defendem a ideia de que a presença indígena sempre existiu na cidade. Entre eles está o Grupo de Apoio aos Povos Indígenas, o GAPIM. Os caigangue também, historicamente, eles têm Santa Maria como uma eterna situação, não só de passagem, também de passagem, porque era o centro do Rio Grande do Sul, onde ligava para outros setores, outras regiões do estado, mas também de presença mais austral, mais sul. A gente conseguiu relatos, dentro dessa parceria com a questão do GAPIM, e de estudos, da presença caigangue há 60, 70, 100 anos atrás. A gente vivia em Tenente Portela e a gente sempre lembrava da terra onde nossos parentes antigamente ocupavam. A área próxima ao Distrito Industrial foi destinada aos indígenas no ano de 2012 e hoje 20 famílias vivem na aldeia. Aqui, passado e presente se refletem nos costumes e uma das maiores preocupações é de que a tradição não se perca. Na escola, a cultura e a língua guarani são lições aprendidas em sala de aula. Elas aprendem a escrever em guarani para poder passar para português, Aí eles falam, aprende duas línguas. Ninguém fala aqui na aldeia em português, Todos falam só em guarani entre nós, porque essa é a nossa cultura e a gente nunca vai perder. O idioma dos antepassados também é ensinado às crianças da comunidade caigangue. Na aldeia Três Soitas, que fica próxima à estação rodoviária,
vivem 13 famílias, em uma área de 4,5 hectares. A busca por melhores condições foi o que motivou os indígenas a saírem de reservas, como a da Guarita, no município de Redentora, e Serrinha, localizada no norte do estado. Antes eu conhecia Santa Maria, né? A gente vinha vender balaio, né, aqui. E nós sofria bastante debaixo da barraca quando chovia. A gente não conseguia dormir direito, né? Em janeiro deste ano, a Justiça concedeu em primeira instância a posse do local aos índios caigangue. Para que as duas tribos tivessem hoje a posse das áreas, foi preciso a organização das comunidades. Isso vem fruto também de uma construção mais ampla dos povos indígenas que começaram a debater os direitos constitucionais, né, que estão previstos desde 88 na Constituição, e reivindicar tanto a questão de saúde quanto a questão da escola, que hoje é fruto de ter duas escolinhas, uma aqui e uma também na comunidade Caingangue, e principalmente a sua questão agrária, né? A questão da terra, da possibilidade de ter uma aldeia, um local para as famílias viver da maneira como o Guarani, como o Caingangue, como os indígenas viveriam. E é com a cultura indígena que a gente encerra o Jornal Futura de hoje. Participaram dessa edição as equipes do Rio de Janeiro, da PUC TV de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o pessoal da Rede Prosa, nossa rede de universidades parceiras do sul do país. Eu te encontro amanhã, 5 horas. Que você tenha uma ótima noite. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. A gente se vê.